Vamos começar, Duda? Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Provavelmente hoje não vai ter mais aluno interessado nessa aula além de você. Queria saber se você quer que eu te ajude especificamente com a Unifesp, que é o tema que está previsto para hoje, ou se você quer que eu te oriente de uma maneira mais específica, aproveitando que você está sozinha. Ah, Duda, parece que chegou mais alguém. Oi, oi, Carol, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. Eu estava aqui conversando com a Duda, porque até então ela que estava presente aqui na aula e eu cogitei aqui fazer um atendimento mais individualizado. Mas que bom que você está participando também. Imagina. E aí a gente vai falar da Unifesp então, que era o tema previsto, tá? A Alicia também chegou agora. Vamos lá. Tô aqui marcando as presenças de vocês. Não, tá tranquilo. Boa tarde também, viu, Alicia? Você que chegou agora aí, seja bem-vinda. Então, a proposta, gente, eu vou falar para vocês um pouquinho hoje, né, para chamar atenção para uma possibilidade de vestibular na área não só de saúde, né, mas outros cursos também, que a Unifesp oferece. O que é a Unifesp? A Unifesp é a Universidade Federal do Estado de São Paulo. Ela é uma ótima instituição e eu acredito que a gente aqui morando em Marília, e pelo que eu percebo o interesse dos alunos, muitas vezes a gente tem alunos daqui que não cogitam prestar Unifesp. Eu acho que eu já até comentei isso em alguma aula anterior e até hoje eu não entendo o porquê que essas pessoas elas não cogitam fazer prestar esse vestibular, entendeu? Então, por isso que eu queria apresentar para vocês conhecerem e, se for o caso, até fazer, né, esse vestibular também, tá? Então aqui, eu vou aproveitar aqui e pegar algumas informações que eu já recortei. Eu vou ampliar aqui para ficar mais fácil da gente ler, porque eu vou depois abrir o site direitinho para a gente ver juntos, mas aqui é legal ver aqui algumas datas, tá? Se eu não me engano, gente, olha, dia 31/8. Hoje é dia 28, tá? Tô olhando aqui no meu computador, dia 28, né? Sexta-feira. Dia 31, deixa eu ver, vai ser segunda, eu acredito. Vai ter a publicação do edital, gente, da Unifesp, tá? Então a gente tá assim, vai ser muito bom poder falar disso hoje, porque tá em vias de abrir o edital, tá? Aí você vai ter aqui, ó, enfim, o calendário previsto, tá? E o que é interessante da Unifesp? Para quem vai prestar o curso de medicina, por exemplo, como é que vai funcionar, né? A Unifesp ela tem vários cursos, tá, gente? Não tem só medicina, enfermagem, porque tem muita gente que fala da Unifesp lembrando só do fato ela ter bastante influência na área de saúde, na área médica. Mas a Unifesp aumentou o seu leque de cursos, tá? Mas assim, para quem tem mais interesse no curso de medicina, por exemplo, como que funciona o vestibular da Unifesp? Você tem que fazer como primeira fase, vamos pensar assim, né, uma espécie de primeira fase, o próprio Enem, tá? O que seria a primeira fase do vestibular da da Unifesp, nada mais é do que o Enem. E aí, depois que você, na verdade assim, não é depois, né, mas além do Enem, você tem que fazer o que seria uma prova complementar ou uma espécie de segunda fase, tá? Eu acho que ele chama de prova complementar. Aí vai ser uma prova própria da Unifesp, tá? Só que apesar de ser uma prova própria da Unifesp, que é para essa instituição, quem faz a prova, quem organiza é a banca VUNESP, né? Que a gente já falou aqui um pouquinho sobre a VUNESP, especialmente quando a gente comentou sobre a FAMEMA. Tá? Então a banca VUNESP ela faz a prova da Unifesp atualmente, tá? Então isso é bem legal. Então veja, é bacana, quem tem estudado para o Enem, veja, já vai fazer o Enem e vai tentar fazer o melhor possível através do Enem, é como se fosse uma primeira fase. E depois você faz uma prova complementar
que é própria da Unifesp para poder fechar o vestibular da Unifesp como um todo, tá? Então, o que, que eu quero fazer aqui com vocês? Fazer um caminho, como a gente já fez algumas vezes, de verificar o próprio site do vestibular para vocês perceberem como é que é. E aí também eu posso colocar algumas novidades aqui e depois eu vou contar para vocês como é essa prova. Antes de prosseguir, eu preciso fazer a pergunta clássica. Alguém que está acompanhando aqui a aula de vocês, meninas, já fez o vestibular da Unifesp valendo? Vocês já fizeram, por acaso, como treineira no ano passado ou não? Não, né? Você já tinha ouvido falar desse vestibular? Você já tinha ouvido falar desse nome Unifesp, dessa universidade? Sim, tá? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui essa palavra-chave, a Unifesp, e vou colocar vestibular. Vamos ver o que, que aparece? O primeiro retorno oficial, né, aqui já está em roxinho porque eu já abri, né, em outro momento. Então veja, tem aqui a página que está falando sobre o vestibular da Unifesp, tá? O logotipo da Unifesp é esse aqui, ó, como se fosse esse prédio aqui, né? E aí você tem uma coisa bem bacana logo na página. Não está aparecendo? Nossa, gente, desculpa, eu esqueci de compartilhar a tela. Que bom que você falou, Carol. Eu estava aqui escrevendo um negócio no slide achando que vocês estavam vendo, tá? Mas peço desculpas, foi a minha desatenção aqui, esqueci de mostrar. Eu estava mostrando, o que eu estava falando é assim, ó, né? Eu estava vendo isso aqui, ó, aí vai para vocês depois como slide, tá? Tem aqui o recorte das datas e eu tinha dito que no dia 31, segunda-feira, sai o edital. Ou seja, aí vai ter todas as informações detalhadas sobre o vestibular da Unifesp na sua próxima versão, tá? E eu estava escrevendo aqui o que eu estava falando para vocês anteriormente, né? Dessa composição da primeira fase ser a prova do Enem e a segunda fase ser uma própria prova que é formulada pela VUNESP, tá? E no caso aqui do site da Unifesp voltado para o vestibular, eles logo de cara colocam essas três possibilidades. Tem alguns cursos que a Unifesp tem que funcionam pelo sistema unificado ou SISU, que nada mais é do que você usar a nota do Enem, como é, né, para a maior parte aí das universidades federais. Então veja, se a gente procurar aqui, ó, quais são os cursos que a Unifesp oferece e que para você entrar neles, você simplesmente faz o Enem e depois tenta a sua vaga pela nota do Enem. Né? Então tem aqui uma lista dos cursos, ó, que dá para a gente abrir para verificar. Tá? Então, por exemplo, se você for fazer algum curso que não é a medicina ou quer tentar, por exemplo, um curso de nutrição, de psicologia, né? Um curso de terapia ocupacional, enfim, você vai ver que a Unifesp tem vários cursos, entendeu? Tem engenharia química, farmácia, ciências ambientais, tem vários cursos. Tem gente que acha que só tem medicina e enfermagem, por isso que eu estou comentando, tá? Tem curso de licenciatura em ciências, tem química, tem os cursos mais da área de humanas, ó. Ciências sociais, filosofia, história, letras, história da arte, tá? Aí esses cursos da Unifesp, ó, pedagogia, aí administração, é claro, vocês estão vendo aqui do lado que tem o campus onde esses cursos são, né? São em cidades diferentes, mas enfim, tem aí uma parte que fica em Osasco, uma parte que fica em Guarulhos, uma parte que fica em Diadema, outra parte que fica na Baixada Santista, né? Depende aí da área. Aqui, ó, a administração, ciências atuariais, ciências contábeis, ciências econômicas, relações internacionais. Tem gente que não sabe, vai prestar o curso de relações internacionais, não sabe que a Unifesp oferece, porque fica com a ideia de que a Unifesp é só para a área de saúde ou área médica, entendeu? Então, tem aqui. Aí, no campus de São Paulo, que é mais voltado para a área de saúde, área médica, aí você tem o curso de biomedicina, tem o curso de tecnologia em informática em saúde, né? Tem o curso de tecnologia em radiologia, o curso de tecnologia em oftálmica, o curso de enfermagem. O que mais que tem em São Paulo? E tem o curso de fonoaudiologia. Veja que são coisas voltadas para a área de saúde. Aí você fala, cadê a medicina?
é que o vestibular da Unifesp para medicina, você tem que fazer além do Enem a tal prova complementar que eu falei para vocês, que é uma prova mais específica. Mas para quem quer enfermagem, por exemplo, só faz o vestibular, só faz a prova do Enem e depois na época do SISU, de você buscar uma vaga com a nota do Enem, aí você pode considerar a Unifesp como uma possibilidade, tá certo? E ainda tem um outro campus da Unifesp que fica na zona leste de São Paulo que oferece o curso de Geografia. Então, espero que isso tenha esclarecido, né, o fato de que a Unifesp tem uma gama de cursos e às vezes as pessoas não sabem. Vale a pena eu comentar com vocês, apesar de às vezes no seu interesse de vocês, por quê? Porque vocês têm colegas de turma e às vezes vocês conversando com algum colega, vocês podem orientar também algum colega que nem sabe que o curso que ele quer fazer tem na Unifesp, aí vocês podem comentar com eles, tá bom? Bom, além disso, veja, quais eram as outras modalidades que estavam naquela tela, né, em que eu estava aqui antes. Tem essa que eu acabei de mostrar para vocês. Tem um vestibular aqui que é para EAD, que eu acho que vocês não vão fazer, né, um curso à distância, uma faculdade à distância. Acho que dificilmente vocês vão optar por essa maneira. E tem especificamente o curso que pode ser o ingresso por um sistema misto, que é esse que eu comentei. Vamos dar uma olhada? Para o sistema misto 2021, quais são os cursos que podem ser aqui por esse sistema? Ele vai falar o que? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Desculpa, gente, não é isso aqui. Eu acho que eu entrei no lugar errado. Peraí. Deixa eu voltar uma página. Divulgação do pedido de isenção. Não, não era isso. O que eu quero é assim, ó. Vestibular 2021, cronograma. Deixa eu ver. Antes disso ainda, né? Aqui, ó, 2021, sistema misto. Eu acho que é esse daqui, né? Tá mais... Então, veja. Ele coloca aqui, ó... A categoria de sistema de ingresso de alunos informa que a prova do Enem 2020 serão utilizadas integralmente ou parcialmente. Dessa forma, a realização da prova é obrigatória em 2021. Não é isso ainda que eu quero. Cursos do sistema misto de seleção. Ei, Rogério, parece que não sabe ler. Só queria mostrar para vocês aqui, ó, o seguinte. Qual é o curso que de fato, ou quais são os cursos que vão ser avaliados pelo sistema misto? Um deles é o Medicina Integral no campus de São Paulo. E se por acaso alguém optasse por fazer o curso de Ciências Biológicas em Diadema Integral, que é o curso de Biologia, também deveria ser por esse sistema misto. Tá? Como é que é o sistema misto, gente? Então eu já falei para vocês que precisa fazer o Enem, tá certo? Aí depois do Enem vai ter uma data para fazer essa prova. Eu acho que até aqui, eu não sei se aqui já tem o calendário, tá? Mas tem uma previsão aqui, ó, né? Eles vão ainda definir, ou seja, se alguém no dia 31 de agosto, agora, segunda-feira, tiver interesse, no dia 31 de agosto, olhar o edital, aí você vai no edital saber qual vai ser a data dessa prova aqui, ó, né? Que ainda a gente vai precisar saber a data dessa prova aqui, ó. Quem é que vai informar a data dessa prova específica, né, como segunda fase? Vai estar no edital essa data, tá? O Enem, a data você já tem, ela já foi divulgada, tá bom? E outra coisa, como é que é a estrutura dessa prova específica? Quantas questões ela tem? Acompanha comigo isso aqui, eu vou tentar aumentar um pouquinho e vou mostrar para vocês como é que funciona, ó. Na prova específica da Unifesp, você tem um total de 4 horas para fazer e ela é feita em 2 dias. São 2 dias, tá, de prova. Se eu não me engano, a cidade mais próxima de Marília que dá para você fazer essa prova é em Bauru. Tá? Aqui em Marília eu acho que a prova não acontece, mas em Bauru acontece, em 2 dias seguidos. Isso vai estar no edital também. Um dos dias você vai ter, olha só,
Tá vendo o que é isso aqui, ó? P, I, H, G, são as matérias, ó. Português, inglês, história, geografia, filosofia, sociologia, biologia, química, física, matemática. Veja, em um dos dias, o que você vai ter? Você vai ter 15 questões de língua portuguesa, você vai ter 10 questões de inglês num dia, tá certo? E eu acho que nesse mesmo dia você tem a redação. E aí essas coisas você vai fazer em 4 horas. Gente, essa prova é muito legal, sabe por quê? Porque isso não existe em outro lugar. Se você pegar isso daqui, ó, faz aqui uma conta rápida comigo. Suponha que você vai fazer a redação em 1h30. Vamos fazer aqui um planejamento bem rápido. Aí sobram 2h30 para você fazer 25 questões. E essas questões são testes, viu? São testes essas aqui, ó, que eu estou anotando aqui para vocês. São as questões objetivas, são testes, ó. Tá? Então é muito legal, porque se você reparar, você vai ficar com um tempo médio de resolução por questão muito alto. Eu já simulei isso daqui, ó, né? Então você vai ter 2h30 para fazer 25 questões da área de linguagens. Olha só, o que é que acontece? Se você faz uma simulação desse dia, olha que louco o que eu fiz aqui, ó. Eu simulei o seguinte: imagina uma pessoa que ela vai fazer uma redação em quase 2 horas, ó. Isso aqui dá 1h55, ó. Se a pessoa fizer a redação em 1h55, na verdade, né? Eu vou até apagar isso aqui, ó, para você ver como é que ficaria o plano. Uma redação feita em 1h55, que são quase 2 horas, mesmo assim você teria ainda, em média, 5 minutos para cada questão daquele total de 25 que você vai ter que fazer, que são 15 de língua portuguesa e 10 de inglês. Eu te pergunto, que vestibular te dá quase 2 horas para fazer uma redação e te dá um tempo médio de 5 minutos para fazer cada questão teste? Isso não existe em nenhum lugar, só a Unifesp. Viu aí que vantagem você pode ter em tentar fazer essa prova? Porque você faz uma prova com mais calma, entendeu? Então, Duda, só que aí tem gente que não sabe, não presta e quer medicina, entendeu? Se a pessoa, ela pode fazer a prova com mais calma, tá mais atenta ao que ela está fazendo. É claro, não pode também deixar o tempo correr, porque em algum momento a prova termina. Mas não é legal você poder fazer uma prova sem ter tanta pressão do tempo assim? Porque nos outros vestibulares isso não existe, né, gente? Entendeu? E, Rogério, o que cai na prova do outro dia? Porque você falou de um dos dias que é esse dia de linguagens, né? Vamos pensar assim, o que eu escrevi aqui, ó, um primeiro dia, foi o que eu falei aqui dessa prova de linguagens, vamos dizer assim. E o que acontece no segundo dia? No segundo dia você vai ter 5 questões de biologia, 5 questões de química, 5 questões de física e 5 questões de matemática. Só que aqui, gente, não são testes. Aqui é tudo dissertativa. De que modelo? Do modelo VUNESP. Eu não mostrei para vocês no dia que nós vimos a prova da FAMEMA, como que é uma questão dissertativa da VUNESP. Tem 2 itens, o item A e o item B. É igualzinho. Entendeu? É a mesma coisa. Então, aí você tem 4 horas para fazer 20 questões dissertativas. Nesse caso, aí o tempo médio vai ser 12 minutos por cada questão dissertativa quando a gente pensa no segundo dia, tá? Aqui no segundo dia já é aquele modelo de questão dissertativa que não tem tanta folga com o tempo. 12 minutos, 10 minutos por questão dissertativa é o normal, tá? Então aí aqui é normal, esse dia aqui não tem um tempo muito folgado, vamos dizer assim, tá? Tudo bem, gente, isso aqui? Entenderam? Então veja, eu acho que vale muito a pena, especialmente por... Então assim, às vezes a pessoa quer tentar um vestibular para medicina, ela vai relativamente bem no Enem. Só que aí ela não consegue só com a nota do Enem.
A VUNESP, desculpa, a Unifesp é legal por quê? Porque uma boa parte da prova é uma prova só com linguagens e redação, e às vezes a pessoa vai bem nessa área, entendeu? E ela pesa bastante essa área porque é uma área de linguagens aqui, ó, e a pessoa às vezes ela não faz a prova, sendo que ela tem uma boa aptidão para a área de linguagens. Então esse dia aqui já acrescenta muita nota na nota total final do vestibular, entendeu? Aí você vai dizer assim, ah, Rogério, mas depois eu tenho aqui as questões específicas do segundo dia. Tá, mas aí é igual aquela banca, é igual a FAMEMA, é banca VUNESP, não é aquela questão o fim do mundo, dá para você tentar fazer, numa boa. Né? Eu tenho aqui tentado convencer vocês a fazerem provas da VUNESP, né? Porque mesmo as questões dissertativas eu entendo que são relativamente fáceis. Elas não são muito difíceis, como é um caso de uma FUVEST da vida, entendeu? Dá para você fazer, tá? Para provar isso para vocês, eu vou abrir aqui alguma prova de um ano anterior da Unifesp para a gente dar uma olhada juntos. Vamos fazer isso? Deixa eu ver se por acaso eu já salvei isso aqui em algum lugar meu aqui. Deixa eu ver, por favor, deixa eu só ver se eu acho. Deixa eu ver se por acaso eu salvei isso. Se não, eu abro aqui. Eu acho que eu não salvei. Eu vou abrir aqui rapidinho. Vocês entenderam, gente, essa explicação de como que funciona o vestibular misto da Unifesp? Por isso que ele é chamado de misto, que tem o primeiro e o segundo, a primeira e a segunda fase, vamos dizer assim. E a segunda fase tem 2 dias de prova, e o primeiro dia é de linguagens e o segundo dia, né, dessa parte de ciências da natureza e matemática, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, no site da resolução comentada, eu vou pegar a Unifesp, que aí eu pego mais rápido aqui. Vou pegar a prova que aconteceu por último, em 2020. Vamos dar uma olhada? Então, a prova do primeiro dia tá aqui, ó, para vocês verem junto comigo, ó, perceba. É um caderno de prova colorido, é aquele caderno de prova que é feito pela VUNESP, ó. Você vai ver aqui que está escrito, olha, são 25 questões objetivas e uma proposta de redação. Quanto tempo você tem para fazer? 4 horas. Olha que sossego. Quem que faz essa prova? É a VUNESP, ó, VUNESP. Aí veja, gente, as questões aqui em si são do padrão VUNESP, que você já conhece. Aquela prova que tem o caderninho todo colorido, bonitinho. Imagina, você abre aqui, primeira questão, ó. Examine o cartoon publicado na sua conta de Instagram. Aí tem o cartoon. Aí pergunta, no cartoon, a casa pode ser vista como uma metáfora da intimidação, segurança, violência, privacidade ou hospitalidade? Aí você lê o cartoon, chega à sua conclusão, marca aqui. Pum, já foi uma questão das 25. Quanto tempo você demora para fazer isso? Nossa senhora, você tem 4 horas para fazer só 25 questões e uma redação. É claro, vão ter aqueles modelos de questão da área de linguagens que ele coloca um texto, que ele é um pouco mais estruturado, mas esse texto depois vai te servir para responder 2, 3, 4 questões seguidas? Existe, tá? Aí nesse caso você já sabe que a dica, porque a gente já falou um pouco disso, qual que é a dica nesse caso? É você antes mesmo de ler o texto, ver antes nas questões o que ele está perguntando e você já vai fazer a leitura do texto tentando achar as respostas, não é verdade? Então você faz o contrário, isso aí você sabe, acredito que você sabe. Ó, por exemplo aqui, ó. Quantas questões dá das 7 até a 12? Vou contar. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dá 6 questões no total, né? Então aqui vai ter um texto um pouquinho maior para você ler, mas ele vai dar base para você responder 6 questões em sequência. Então o que vale a pena você fazer? Vale a pena você ver quais são as perguntas antes mesmo de ler o texto, para que você depois já faça uma leitura procurando as respostas, entendeu? Procurando tentar já saber o que é que você vai precisar responder. Então é bacana, porque até isso ajuda, né? Apesar de ter os textos básicos, aqui é um poema, por exemplo, ó, um poema do Manuel Bandeira. Né? Você lê e aí marca a alternativa, ó. Entendeu? Então é bacana. É bem tranquila a prova. No final desse caderno de prova, que só vai ter 25 questões, fez as 25 aqui de linguagens, é claro, as últimas são as de inglês, né?
Aí você tem a proposta de redação, que é aquela proposta de redação modelo VUNESP, né, que ele vai colocar os textos para te servir de suporte, às vezes são 2 ou 3 textos, coloca aqui o tema e você vai ter a folha de rascunho e depois vai ter a folha de resolução final da redação, tá? Isso aqui é igual a FAMEMA nesse caso, né, a proposta de redação. Já quando a gente pensa na prova complementar do segundo dia, olha como que é a prova. Também é parecido com a prova da FAMEMA de Química e Biologia, só tem uma diferença, ao invés de 4 questões de cada, tem 5. E também, ao invés de ter só Química e Biologia, tem ainda Física e Matemática, tá? Então pode ser que alguém aí também tenha um pouco de facilidade nessa área, o que também ajuda, né? Porque aí você fala assim, pô, então eu vou fazer uma prova específica, mas são de matérias que eu gosto, que eu vou bem, ou que eu vou melhor do que os meus colegas, né? Então essa prova tem 20 questões discursivas e ela vai ter que ser feita em 4 horas, né? Da banca VUNESP. Então é sossego. Olha lá, ó. Como que é o modelinho de prova da VUNESP mesmo? Então você tem um texto, tem às vezes uma fotografia para ajudar a contextualizar, tem os itens A e B. Sempre assim, vai ter o espaço de rascunho, o espaço de resolução final, acabou, né? Aqui são questões de biologia, por exemplo, tá? Então é aquele estilo de questão dissertativa que a gente já tratou aqui, ó. Por exemplo, essa daqui é uma questão que dá para ver pelo desenho que ela vai ser de fisiologia do sistema nervoso. Ele vai falar de receptores, sinais nervosos, né? Vai falar. Então dá para ver que colocou o cérebro, né? Aqui, ó, seria a parte da medula espinhal, né? Provavelmente aqui de um macaco que ele deve estar comentando no enunciado, tá? Então veja, vai ter o item A e o item B. Então eu vou passar mais rápido. Essas aqui seriam exemplos de questões de biologia, depois vai vir a química, tá? Depois da química, você vai ter aqui a química, normalmente a última questão da VUNESP em qualquer prova dissertativa é uma questão de química orgânica, tá? A Duda está perguntando, professor, então não tem história e geografia? Não tem, Duda, é só biologia, química, física e matemática nesse dia. 5 questões dissertativas de cada, tá? Então aí resumindo, aí você vai dizer assim, ah, mas não tem história e geografia em lugar nenhum. Não, tem lá no Enem. Lembra que a primeira fase é o Enem, tá? Então, o que não tem nesse segundo momento, História e Geografia, mas fica subentendido que a avaliação que a Unifesp vai fazer sobre o seu conhecimento da área de humanidades fica embutido na prova que você fez do Enem, tá? Normalmente, a última questão da Unifesp desse dia aqui, de Química, é a questão de Química Orgânica, tá? Depois, aí vem as questões de física, ó. Física, você vai tentar fazer a questão de física. Essa daqui é de quantidade de movimento. Depois você vai ter aqui, por exemplo, uma questão de empuxo. Isso daqui, por coincidência, eu ensinei para vocês no ano passado. No ano passado? Não. Não foi nem eu que ensinei isso para vocês, né? Vocês foram a última turma que estava com material antigo, não é isso? Eu acho que vocês aprenderam isso talvez na primeira série. E aí eu acho que não fui eu que ensinei isso pra vocês, não lembro. Empuxo. O que mais? Eu já tô confundindo, gente. O tempo vai passando tão rápido. A ótica, esse ano vocês viram com o Paulo Faganello, né? Ótica vocês viram, já viram com o Paulo. Ó, uma questãozinha de ótica. Vocês lembram da equação de Gauss? Né? Então, que mais? Aí tem aqui, ó, ondulatório. Nossa, comigo vocês estudaram ondas, tanto no nono ano quanto no ano passado. Então aqui dá pra fazer, ó, uma questão de ondulatória, tá? É igual aquele simulador que eu ficava contando lá, tum, tum, tum. Aí você faz aqui, ó, entendeu? Tudo que você aprende com a gente no Cristo Rei é mais do que suficiente para vocês fazerem essas provas, gente. De verdade, tá? Aqui a parte de eletricidade. Aí vem aqui matemática, né? As 5 questões finais de matemática. Tá vendo aqui, ó? São questões de matemática, ó. Aí você fala assim, pô, Rogério, mas como que eu vou saber fazer isso daqui? Ué,
Faz, gente, como simulado. Pega uma prova dessa, marca o tempo e tenta fazer para você ver como é que você vai, faz ajustes, faz mais de um simulado para ver como é que é. Olha que legal essa prova. No final ele coloca as fórmulas, ó. Formulário de física. O que é um formulário? Ele te dá todas as fórmulas da física aqui, porque se você esquecer de alguma, você lembra. Então a Unifesp permitiu colocar o formulário, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem aqui um formulário de matemática, ó. Se você esquecer de alguma coisa de matemática que era uma fórmula, aí você tem o tal do formulário de matemática aqui, ó, as fórmulas de matemática. Aí tem a tabela periódica, né, que às vezes é necessário na prova de química, tá? Então veja, putz, eu não sei, eu acho que se eu fosse uma pessoa aqui de Marília que tivesse a fim de prestar um bom vestibular para medicina, nossa, a Unifesp é sucesso. Eu faria uma boa prova do Enem e tentaria também essa segunda parte, que é essa complementação aqui. Entendeu? Vai que é uma maneira de você conseguir uma vaga, né? Por isso que eu faço questão de ter pelo menos um momento para a gente falar disso aqui, entendeu? Para mostrar para vocês que existe essa possibilidade e que a Unifesp é uma boa universidade, tá? Eu vou aqui só por uma questão de rapidez, eu sei que não tem a ver aqui com a aula de TRV propriamente dita. Quando eu faço aqueles meus atendimentos individualizados, eu mando para o aluno que quer saber informação um material de apresentação e eu vou abrir aqui porque tem uma tabela que eu queria mostrar para vocês. Espera aí. Tem uma tabela que eu costumo colocar. Quer ver aqui? Deixa eu ver se eu acho. Aqui não tá. Para medicina eu acho que não tá. Aqui é ranking de universidades em geral. Mas a gente pode pesquisar aqui, ó. Se eu mostrar aqui para vocês. Espera só um pouquinho, gente, que tem um monte de coisa minha aberta. Se eu aqui colocasse assim, ó, ranking universidades públicas medicina. Vamos ver. Ó, só para vocês verem, ó. Pelo ranking Folha, sabe o jornal Folha de São Paulo? Ele faz um ranqueamento, ó, com critérios, tá? Se você pega aqui, ó, universidades públicas, a primeira universidade em medicina pública é a USP, a segunda é a Unicamp, a terceira é a Federal de Minas e a quarta é a Unifesp. Dessas assim, entendeu? Aí veja, ó, depois vem a Federal do Rio Grande do Sul, vem a Federal do Rio de Janeiro, a Estadual do Rio de Janeiro, aí vem a Unesp de Botucatu. Aí vem a Federal de Pernambuco, Federal Fluminense, Federal do Paraná, que muita gente procura. Aí vem a UNB. Aí depois, em 13º lugar, vem a UEL, que a gente teve uma aula específica. Aí depois vem a Federal do Rio Grande do Norte, depois a PUC do Rio Grande do Sul, aí vem a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Essa daqui também é importante você procurar saber se você quiser, porque a Santa Casa também é oferecida pela VUNESP, o vestibular, se eu não estou enganado. Aí depois vem a UEM, aí depois vem a Federal de São Carlos, aí em 19º lugar vem a FAMERP, que é a de São José do Rio Preto, que também é pela banca VUNESP. Em 20º lugar, a Universidade Federal de Pelotas, entendeu? Aí vai embora, deixa eu colocar aqui, ó. Aí vem, vamos ver se a gente acha a FAMEMA aqui, ó. Eita, nós, FAMEMA aqui tá mais para baixo, pelo jeito. Se ela vai aparecer aqui, né? A FAMEMA aqui tá em 38º lugar. Entendeu, gente? Num ranqueamento que foi feito aqui pela Folha Ruf, tá? Então, se você perguntar assim, a Unifesp é uma boa instituição, vale a pena eu prestar o vestibular da Unifesp para medicina? Veja, se a FAMEMA vocês prestam, que é a 38ª, por que você não vai prestar o vestibular da Unifesp, que tem algumas facilitações e é o 4º lugar no ranking, entendeu? Se eu fosse você e quisesse prestar um vestibular, por exemplo, para medicina, com certeza eu prestaria. Entendeu, gente? Então, assim, hoje a minha aula era mais isso, era para mostrar a Unifesp como possibilidade para vocês. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta.
Carol, com certeza é arriscado prestar um vestibular só. Você tem que fazer um calendário, Carol. Um cronograma de provas que você vai prestar. Independente do curso, isso que eu tô te falando, tá? Não é só para medicina isso não. Qualquer curso que você vai querer entrar, você tem que fazer uma busca por mais de uma opção. Tem que ser uns 5, 6, 7. Entendeu? Não, Carol, não pode não, querida. Ainda mais se for medicina, pelo amor de Deus. Você tem que prestar no máximo de lugar que você puder. Tem que fazer um cronograma de provas. Agora, o que é complicado, Carol, é que envolve custos. Dependendo da prova, às vezes uma parte da prova é em outra cidade. Entendeu? Aí você tem que viajar. Aí você tem que colocar tudo isso na ponta do lápis. Tem que fazer um cálculo. Tem que fazer uma logística e inclusive conversar isso com a família, porque aí é um investimento, entendeu? Tem as taxas de inscrição, na verdade, tem a viagem quando envolve viagem, tem custo às vezes se você vai ficar num hotel ou não, se você vai ficar na casa de um parente, tem custo se você tiver que fazer uma alimentação, tudo isso. Duda, eu posso falar do SISU sim, só que aí, para a gente falar do SISU, só vai poder, aliás, assim, em linhas gerais, né? Semana que vem a gente tem o recesso. Então, nós só vamos ter a próxima aula de TRV. Que dia que vai cair, gente? Hoje é dia 28, na próxima semana é dia 4, só no dia 11, tá? Próxima aula é dia 11 de setembro. Eu não sei se no dia 11 a gente pode falar. Pode ser. Se quiser, a gente pode falar no dia 11 sobre o SISU. Eu organizo uma aula, viu, Duda? Tá? Então, mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Tudo bem? Se não tivermos mais dúvidas, eu agradeço aqui a participação de vocês hoje. Desejo um bom final de semana, uma boa semana aí né, de reorganizar as coisas, né, e de descanso, para vocês também recarregarem as baterias. A gente se fala no dia 11 de setembro. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.